Boa noite! Boa noite! Vamos lá, acorda! Vamos todo mundo! Eu sei que já tá no final da noite, tá todo mundo meio cansado, eu também tô cansada, mas a gente tem nosso compromisso aqui na nossa live de segunda para uma live de primeira, toda segunda-feira às 20h30. Eu quero todos vocês aqui comigo, porque hoje o assunto é um assunto espinhoso, para variar, né? E a gente vai falar hoje sobre envelhecimento. E por que eu resolvi hoje falar sobre envelhecimento? Eu vou fazer 50 anos essa semana. E vou falar a verdade, deu uma sacudida assim um pouco essa data, né? A meia-idade, sei lá, é um negócio meio esquisito. Não me sinto alguém com meus 30 anos da minha vida, porque eu estou aqui, ó, pleníssima, entendeu? Mas estou aqui um pouquinho preocupada. Não tem como a gente não ficar um pouco preocupada com essa... com o passar dos anos, né? Então, isso mexeu um pouco comigo, entrar nessa fase de 50 anos, assim, veio com um peso esquisito, né? Porque realmente não é algo que a gente pare para pensar, né? Os anos vão passando e a gente vai vivendo, né? Então, uma coisa que me impactou muito, né, quando começou essa... Não chegou a ser uma crise, não sei se é crise a palavra, mas realmente uma forma de você pensar no assunto, porque é uma data importante. Trocar de década é algo importante, né? Principalmente no plano de saúde, né, pessoal? Porque plano de saúde, quando ele vê que tu vai trocar de década, ele fica com muita gana de aumentar, né? Ele fica com a vontade de fazer você um contribuinte melhor, né? Mas enfim, então assim, por conta dessa data festiva, né? Quinta-feira, dia 17, faço meus cinquentinha. E aí tem umas coisas que a gente para pensar, porque a gente brinca muito sobre a questão do envelhecimento, né? Mas é uma questão extremamente séria, né? É isso mesmo, Valdir, meio século. Gente, um século é nada, né? Século é nada. Meio século, então é nada. Então é mais ou menos isso que eu tô tentando pensar. Mas aí, né, gente, o que acontece? A pessoa já tem que botar um óculos de leitura, a pessoa já começa a ratear um pouco na máquina, né? As coisas vão começando a ficar assim um tanto quanto estranhazinhas, né? Tem uma piada que eu li outro dia que eu achei sensacional, que é assim, se você acorda depois dos 40 anos sem sentir nenhuma dorzinha, você tem que se certificar que você não desencarnou, né? Porque realmente sempre dá uma dor esquisita, uma dor que tu nunca teve, né? Acontece isso quando com o passar dos anos, né? Então, por isso que eu quis vir falar sobre envelhecimento. Por quê? Há uma tendência, e eu vou voltar nesse assunto de envelhecimento em outubro, que tem o dia do idoso, no dia 1º de outubro tem o dia do idoso, eu vou voltar nesse assunto mais à frente, vou explorar mais o assunto menopausa também mais à frente. Hoje eu só quero dar uma palhinha de tudo sobre envelhecimento, tá? Mas a gente vai aprofundar alguns assuntos dessa live de hoje mais à frente, tá bom? Então, quando vocês tiverem dúvidas, anotem, me mandem, porque eu vou querer discutir isso. Na questão do envelhecimento, principalmente para a mulher, né? A mulher vem com uma cobrança maior no envelhecimento, porque existia, na verdade, um rompimento, que é esse rompimento muito grave, né? De que uma mulher que não pode ter mais filhos é uma mulher que já não serve para mais nada, basicamente isso, né? Então, isso era uma ideia que se tinha antigamente, né? De que a mulher tinha um tempo útil muito menor do que se tem hoje, tá? Então, assim, há questões aqui que não são simplesmente questões no corpo, são questões de trabalho, são questões de forma de viver, né? Mas eu não quero focar só em mulheres, eu quero focar em mulheres e homens para falar desse envelhecimento, tá? Eu trouxe para vocês um livro hoje, tá? Que chama Para Toda a Vida Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é fabulosa. Ela é uma médica geriatra e paliativista que já escreveu um livro anterior, que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e esse livro me impactou muito. E aí, por conta disso, comprei esse outro aqui e não me arrependo em nem um segundo. Esse livro é fabuloso.
E ela fala uma coisa super interessante nesse livro, de que a velhice, o envelhecimento, é como se a gente fosse fazer uma viagem para o deserto, né? Como se a gente fosse fazer uma viagem para o deserto do Saara. Então, se você sabe que você vai fazer uma viagem, o que você tem que fazer quando você vai fazer uma viagem com essa característica, gente? Uma viagem num deserto. Você tem que se preparar, né? Com todos os materiais adequados, com todos os cuidados que a gente precisa, porque a gente vai atravessar esse deserto, né? Então, assim, a não ser que a gente morra jovem. Então, não existe uma escolha melhor. Ou a gente envelhece ou a gente morre jovem, né? E aí, assim, ambas as opções parecem muito ruins, mas assim, a vida é assim, a gente vai se encaminhar para um final, né? E aí, só que esse caminho para o final é que é o pulo do gato do envelhecimento, de um envelhecimento de qualidade, né? E ela fala muito bem disso nesse livro, né? Sobre essa questão de envelhecer com qualidade, tá? E assim, gente, o que é envelhecer? A gente envelhece a cada segundo da nossa vida. A gente, desde a hora que a gente nasce, a gente está envelhecendo, né? Não é um processo que começa aos 50, aos 40, aos 60, aos 70. O envelhecimento, ele é algo diário, tá? As nossas células, elas vão atingir um ponto de maturidade, um ponto máximo, que pode ser por volta dos 25 anos, aproximadamente, e de repente a gente começa uma descendente. Os homens têm uma vantagem em relação às mulheres, né? Em que os sintomas do envelhecimento masculino, eles são um pouco mais à frente do que o feminino, né? Quando a gente fala de envelhecimento feminino, por exemplo, e a menopausa é o grande foco, né? Quando a gente fala de envelhecimento feminino, na verdade, o que é a menopausa? É a interrupção dessa menstruação, né? É o fim do ciclo reprodutivo da mulher, né? E é por isso que antigamente que as mulheres tinham filhos aos 15 anos, né? Aos 30, tadinhas, elas já estavam fora do mercado, elas não têm mais utilidade, né? Era assim que se pensava. Se a gente pensar que há 30 anos atrás uma mulher de 50 anos, talvez já fosse uma senhora, né? Uma mulher um pouco mais, né, mais recatada, né? Já se preparando para entrar na caverninha, fazer seu tricôzinho e seu crochêzinho, né? E aí, assim, a menopausa, ela traz desafios muito grandes para nós, né? Então, o que acontece, gente? A menopausa, ela tem um período anterior, que é o climatério ou a perimenopausa, né? Que é aquele período de uma TPM, infinita, né? Aqueles calores horrorosos, que pode dar uma depressão, alterações de humor seríssimas, né? Então, assim, de repente você vira uma pessoa ranzinza e não sabe por quê, uma mulher que não dorme, né? Que tem uma insônia horrorosa, que tem uma alteração de libido por conta da baixa de testosterona, né? Então a gente começa a ter uma série de alterações comportamentais, né? Que são, na verdade, ocasionadas pelas alterações hormonais, né? Então, o que a gente precisa entender? A menopausa, que é a interrupção da menstruação por um ano, né? Aí é considerada a menopausa em si. Antes disso é apenas o climatério ou a perimenopausa. Ela já começa, gente, de 5 a 10 anos antes da interrupção dessa menstruação. Então essas alterações hormonais da mulher, elas já começam antes, né? Então elas podem durar por muito tempo e algumas mulheres entram na menopausa de forma muito precoce, às vezes porque teve que fazer uma esterectomia, né? Uma esterectomia total, retirada dos ovários e tal. Então a gente precisa entender que esse processo de menopausa, né? Ele é um processo é uma transição que para muitas mulheres é muito tranquila, né? Que não tem nenhum sintoma, não tem nenhum tipo de problema secundário, mas que para outras é extremamente desafiador. Para mim foi desafiador. Eu comecei a perimenopausa aos 44 para 45 anos
E isso foi trazendo para mim alguns desafios muito importantes, né? E o que é bom é que eu consigo hoje falar com os meus pacientes com conhecimento de causa. Eu sei do que eu tô falando, que a gordura vai toda pro abdômen, fica aquela barriguinha chata pra caramba que não sai nem com reza braba, né, gente? A gente sabe que isso acontece. Então, essas alterações elas já começam muito antes da menopausa chegar, né? Essas alterações no corpo, tudo por conta dessas alterações hormonais. Tá? E isso é no caso feminino. Mas para homens, né? Os homens podem ter a tal da andropausa e tudo mais, mas é mais difícil que haja essa redução tão abrupta, né? Para os homens. No entanto, gente, o envelhecimento ele vai trazer alguns desafios, né? A gente vai ter perdas funcionais importantes, né? E que perdas que são essas? São perdas que vão favorecer alguns tipos de doença, né? Principalmente doenças cardiometabólicas, como a hipertensão, né? A alteração do colesterol, dos triglicerídeos. Começa a aparecer uma série de problemas que antes você não tinha, né? A gente tem também propensões a cânceres, por exemplo, propensões a demências. E aí, gente, isso é natural do envelhecimento celular, tá? A gente tem vivido mais, né? A nossa projeção de anos de vida, ela tá ficando cada vez maior, né? A gente vive mais, só que não adianta a gente viver mais e não viver com mais qualidade, né? A ideia toda é que a gente viva mais. Por que a gente vive mais hoje? Porque a gente tem algo chamado prevenção. Hoje a gente tem a medicina preventiva, né? A medicina de estilo de vida que inclui a nutrição, que inclui a atividade física, né? Então a gente hoje tem mecanismos e ferramentas para que a gente consiga atravessar esse deserto de uma forma muito mais, muito mais bem equipados, digamos assim, do que mulheres e homens há 30 anos atrás, né, que morriam aos 40, 50 anos com um infarto, por exemplo. Tá? Então o que a gente precisa entender? Antigamente as pessoas morriam mais cedo porque elas não tinham essa prevenção, não faziam um exame de colesterol para saber se o colesterol estava alto, que a sua veia estava sendo entupida, por exemplo. Né? Então existe o que a gente tem hoje de prevenção faz com que, de fato, a gente avance com mais anos, né? E hoje eu vejo, assim, grande parte de pacientes meus que são considerados idosos, né? Ou seja, acima dos 65 anos, eu tenho pacientes com 80 que tem uma energia absurdamente grande, né? Que, claro, tem as suas limitações. Uma das limitações que eu acho que mais chama atenção são as limitações motoras, por exemplo, limitações de equilíbrio. E é por isso, gente, que conforme o tempo for passando, a gente tem que ter cada vez mais profissionais de base, digamos assim, como fisioterapeuta, professor de educação física, um nutricionista, além do médico. Tá? E isso, quanto mais cedo você começar a se cercar desse tipo de atenção e de orientação, você vai atravessar esse deserto de uma forma muito menos dolorosa, de uma forma muito menos depreciativa, né? Porque, assim, na maioria das vezes, a cultura ocidental, ela leva muito a gente a acreditar que a velhice, ela traz pra gente apenas problemas, ela não traz sabedoria, não traz conhecimento, né? Então é muito difícil, né? O envelhecimento para o meio ocidental, ele é algo muito, muito complicado e muito diferente dos orientais, né? Que fazem de fato que valorizam muito essa sabedoria que a gente vai adquirindo. Porque, gente, vamos combinar. Meu colágeno tá indo embora, as coisas estão despencando, alguma coisa tem que melhorar, gente. E que coisa que é essa, né? É realmente a forma como a gente vai lidar com a vida, né? A forma como a gente vai encarar os problemas, a forma como a gente vai conduzir o nosso envelhecimento, tá? Então, assim, eu tirei até alguns trechos aqui do livro, vou botar meu óculos, né, gente? Porque a pessoa começa a perder, né, a capacidade de enxergar sem óculos, né? Então, a doutora Ana Cláudia fala uma coisa importante, né? Que se
a gente tiver chance de fazer parte da população mais idosa no Brasil, a gente vai enfrentar outros obstáculos além dos obstáculos que são físicos e mentais. A gente vai enfrentar um sistema de saúde, por exemplo, carente de recurso e despreparado de profissionais para tratar essas moléstias dos velhos, tá? Então, assim, se a gente não faz essa prevenção para esse deserto, né? Se a gente não se cerca desses cuidados anteriormente, tá? Esses males que acometem a velhice vão tornar a gente dependente, né? Por anos e anos e anos. Então, assim, a pessoa pode não morrer cedo, mas ela pode ter diversos problemas e que vão se arrastando ao longo do tempo. Marta tá falando, 52 anos, também na fase dos óculos. Marta, vou te ser sincera, sabe quando aconteceu isso comigo? Dos 40 para os 41, de um dia para o outro eu parei de enxergar. É uma coisa impressionante que aconteceu comigo, de um dia para o outro, né? Foi bem assim, ó, de um dia para o outro mesmo, aí já tem que botar o óculos aqui de leitura para ajudar a gente, né? Mas voltando aqui a essa questão do envelhecimento, né? Todas as células vão envelhecendo, as células dos olhos, dos ouvidos, né? Então tudo isso vai sofrendo com a ação do tempo. E aí, gente, é que entra o ponto da alimentação que eu sempre falo para vocês, tá? Quem se alimenta bem e quem faz atividade física tem uma garantia muito melhor de sobreviver a essa viagem, né, no Saara de uma forma muito melhor. Vai adoecer? Vai. Todo mundo vai adoecer, vai morrer, né? A não ser que você morra de um acidente, né? Mas no correr natural da vida, né? Se nenhum acidente acontecer no meio do caminho, você vai morrer de velhice, né? Do envelhecimento dos seus órgãos, tá? Só que o que acontece? Quem se alimenta bem, quem faz uma atividade física com regularidade, essas pessoas têm uma tendência, gente, a se recuperar melhor de todo e qualquer tipo de patologia que lhe acometa. Ela pode deixar para mais tarde esses sintomas, né, do envelhecimento, tá? Então, uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que se alimenta bem, provavelmente, se essa pessoa não tivesse esse cuidado aos 40, ela talvez adoecesse aos 40, aos 30, aos 40. Eu tenho pacientes que com 30 anos tem exames horrorosos que os meus pacientes de 70, 80 não têm, né? E tem muito a ver com essa mistura da genética. Ah, minha genética é ruim. Gente, não existe genética ruim com um ambiente bom, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Aqui acabou de entrar a Fernandinha Martins, que é uma professora de hidroginástica maravilhosa. E para quem acha que hidroginástica é coisa de idosinho, eu vou só dizer para vocês nunca fizeram uma aula boa de verdade como a da Fernandinha, tá? Então vocês têm que entender que tem que fazer atividade física e se for hidroginástica, natação, seja o que for, faça, tá? Uma caminhada vale, mas tem que ser constante, tem que ser sempre, gente. Não é um dia ou outro, hoje eu vou caminhar, 2 dias eu vou ficar... Não, é todo dia, né? Então, para quem faz quem tem esse tipo de cuidado, enfrenta muito melhor essas moléstias todas que vão nos acometer. Só para vocês entenderem, gente, a gente tem, com o processo de envelhecimento, um processo chamado de sarcopenia. A sarcopenia é a perda natural de massa muscular. Por isso que os vovozinho e a vovozinha começam a ficar encurvadinhos, começam a perder a força para carregar as coisas, né? Se você começa desde sempre a fortalecer essa musculatura, você vai ser provavelmente um idoso com força, equilíbrio, né, adequados. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de fazer exercício, Simone, detesto fazer exercício. E aí, se você quer ter uma velhice boa, se você quer levantar e sentar da cama e do sofá sozinho, você precisa sim fazer exercício. Você tem sim que fortalecer a musculatura da sua perna. Você tem que ter consumo de proteína adequado, sim, para fortalecer essa musculatura. Talvez o uso de creatina como suplementação para melhorar ainda mais isso. Então, a gente não pode deixar de linkar, né, algumas coisas que a gente precisa ter. Se você quer limpar sua bunda sozinho, você vai precisar ter força, você vai precisar ter flexibilidade e só o exercício com a dieta juntos vão te dar isso. A gente
a gente nem imagina os desafios que tem à frente, né? A não ser quando você convive com idosos, né? Fica difícil da pessoa mensurar quais são as dificuldades diárias que um idoso tem, né? Então, por isso que a gente fala tanto dessa questão preventiva, que é justamente como eu quero envelhecer. Como é que eu quero chegar como é que eu quero atravessar esse deserto? Essa é a pergunta que você tem que se fazer todo santo dia, não é só no dia do aniversário, né? Como é que eu quero envelhecer? Tá? Então, nada nos... Gente, as pessoas que se alimentam bem e as pessoas que fazem atividade física também adoecem. Isso que eu tô falando pra vocês, tá? Mas como elas vão atravessar essa doença é que é o diferencial, tá? Porque todo mundo vai adoecer ou a gente vai morrer de qualquer forma, tá? Voltando a falar dessa questão aqui da sarcopenia, né, que é essa perda natural da massa muscular, esse é um mal que eu mais vejo hoje no meu consultório. Só hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto, eu atendi 3 pacientes com o mesmo problema, com uma sarcopenia grave. 3 idosos com sarcopenia grave, tá? Então a gente não pode deixar só hoje, só num dia eu atendi 3 pessoas em que eu tenho que tratar essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, tá? Uma coisa que se descobriu, e eu acho que eu já devo ter falado isso aqui em algum momento para vocês, é que as pessoas que têm tendência à demência e Alzheimer são pessoas que têm um enfraquecimento do quadríceps e da musculatura da coxa. Então, meus amores, se vocês querem ter menos tendência a demências e Alzheimer, tem que exercitar o músculo da coxa, sim, tá? Tem que fazer exercício, sim. Odeio, Simone, não tô te perguntando se você gosta. Tô falando que você tem que fazer. A gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que a gente precisa, né? Mas eu não quero fazer, eu vou pagar o preço. Eu atendi uma vez um paciente, gente, que chegou pra mim já amputado das 2 pernas, né? Teve um AVC gravíssimo, já era diabético. Era um paciente que decidiu que ele não ia tratar da pressão alta dele. Ele decidiu que ele ia cagar para o diabetes dele. E ele resolveu viver a vida intensamente, porque, afinal de contas, ele tinha liberdade para escolher o que ele queria comer e ele estava se lixando para o diabetes dele e para a hipertensão dele. O que aconteceu? Ele teve um AVC, né? Está dependente de outras pessoas, né? Sem as 2 pernas, amputado das 2 pernas, pela decisão que ele tomou. Não estou falando, gente, que isso poderia acontecer com alguém que fazia atividade física e fazia dieta. Até poderia. Mas foi uma decisão pessoal dele, né? Passar por isso. O problema de você passar por isso, né, de você não se cuidar, é pensar em quem vai cuidar de mim. Também tem esse outro lado. Eu não quero cuidar de mim. Então, se prepara para pagar uma enfermeira, se prepara para, sei lá, para pagar uma rede de apoio, uma UTI em casa, qualquer coisa assim. São escolhas. Você pode ter uma escolha mais barata fazendo a prevenção ou uma escolha mais cara depois. É com você. É como você quer isso. Eu volto a falar. Não é todo mundo que está numa situação como essa que escolheu estar numa situação como essa. Não é isso, tá? Mas, se você não faz essas escolhas previamente, provavelmente você tem mais possibilidades de ter uma velhice difícil e dependente, né? Sem autonomia, tá? Então, assim, essa perda de autonomia, eu acho que é o pior problema que a gente vai enfrentando com o envelhecimento, né? Então, a gente precisa, de fato, entender por que tipo de coisas eu preciso no meu envelhecimento. Primeiro ponto, gente, a gente tem uma dieta que a gente chama de dieta anti-inflamatória, uma dieta antioxidante para melhorar a qualidade celular nossa, tá? Então, a gente se cercar de alimentos que normalmente vão ter sempre nos vegetais e nas frutas, é muito menos tendencioso de você adoecer essa célula com rapidez. Então, assim, se você fuma, se você é sedentário, se você tá obeso, se você opta por ter estresse o tempo todo, opta por ter estresse de que forma? Não controlando esse estresse de alguma forma. Se você não dorme, você provavelmente vai ter muito mais problema do que qualquer outra pessoa que toma esses cuidados, tá?
Um outro problema que acomete principalmente as mulheres é a osteoporose, tá? Que é esse enfraquecimento ósseo. Aquelas pessoas que a gente vê sempre a vovozinha que morreu porque quebrou o fêmur, né? Na verdade, ela caiu e quebrou o fêmur. Não, ela quebrou o fêmur e caiu, né? Normalmente a pessoa tem uma fragilidade óssea tamanha que ela se quebra em pé, né? De alguma forma. Então, a gente precisa fazer o fortalecimento não só da estrutura óssea, mas também dessa estrutura muscular que vai dar essa mobilidade, né? Então, não é só o osso, é a parte osteoarticular que a gente precisa ficar atento, tá? E aí, o que a gente tem de problema? Por que o idoso tem tanta essa dificuldade? Tem um consumo de proteína muito pequeno, tem um videozinho pequeno no meu feed, eu falando sobre a sarcopenia com a fisioterapeuta, com a doutora Cláudia Quintas, e eu falando sobre o jantar do idoso, né? O jantar do idoso costuma ser creme cracker com chazinho, né? Porque tem uma digestibilidade mais leve. Se ele procurasse um nutricionista, ele ia ter uma refeição com uma digestibilidade leve com todos os nutrientes. Então a gente precisa organizar tudo, porque realmente o idoso vai perdendo o apetite, o idoso vai diminuindo as horas de sono. Isso é natural do processo de envelhecimento. E quando a gente trabalha, né, fazendo esse trabalho de dormir melhor, né, de usar alimentos que melhorem o que a gente chama de neuromodulação, ou seja, que façam essa melhora da capacidade cerebral, a gente tem muito mais tendência à autonomia do idoso, né, do nosso envelhecimento daqui para frente. Tá? Então, você que está me assistindo aqui agora, se você tem 20 anos, 30, 40 anos, e se você acha que a velhice está longe de você, só vou falar o seguinte, a gente pisca o olho, ponto, chegou a 50 aqui, ó, oi, né? Pisquei o olho e cheguei no 50. A gente acha que o tempo corre devagar, mas ele não corre devagar, ele corre rapidão, né? E quando você olha, de repente, você já está acometido de algum tipo de problema, tá? Então, é para agora. Essa preparação para atravessar o deserto, ela tem que começar aos 20, aos 30, aos 40, tá? Até os 20 anos você cometer alguns equívocos, como comer fast food toda hora, não consumir vegetais, tomar refrigerante, encher a cara de álcool, até passa porque você está no auge da tua saúde celular. Mas depois, meu amor, pode tratar de começar a rever essa dieta. O que a gente precisa ter de mais cuidado, principalmente com mulheres, né? A gente tem que ver, por exemplo, uma dieta que seja rica em magnésio, né? Há necessidade de suplementação? Na maioria das vezes, sim, tá? Principalmente de alguns alimentos que a gente chama de mais anti-inflamatórios, né? Como o ômega, por exemplo. A gente precisa fazer uma suplementação? Precisa. Coenzima Q10, por exemplo, para melhorar um pouco mais a energia celular, precisamos fazer essa reposição. Vitamina D e cálcio para quem já está com osteopenia, tá? Oi, Marcele. Marcele falou que amou minha aula sobre fome emocional no Redux. Obrigada, Marcele. Vou falar sobre fome emocional aqui também, qualquer dia desse, pra gente debater, tá? Voltando aqui aos nutrientes que a gente precisa. Precisamos de proteína boa, gente. Não é comer bacon, que é cheio de gordura, não. Comer aquela carne toda gordurosa, não. A gente precisa ter aqui um cuidado muito, muito especial com o consumo de proteínas de boa qualidade. E aí, quando eu falo de proteínas de boa qualidade, tenho que suplementar? Às vezes, sim. Às vezes, precisamos suplementar. Tá? E aí, só na consulta do nutricionista, ou seja, quando vocês vierem se consultar com a minha pessoa, vocês provavelmente terão essa condução para o que precisa ser suplementado ou não, né, através da nossa consulta. Então, nem sempre precisa. Se a pessoa tem uma boa alimentação e tudo mais, nem sempre vai ser necessário. No entanto, as nossas necessidades de cálcio, vitamina D, de proteína, elas vão sendo aumentadas de fato. Um outro problema que acaba acontecendo é uma fragilidade maior do sistema gastrointestinal. Normalmente, os idosos vão ficando com uma sensibilidade intestinal
um pouco comprometida, vão ficando muito permeáveis, então começa a ter intolerância à lactose, começa a ter uma intolerância, né, ter uma alergiazinha a glúten, começa a não digerir bem os alimentos e ficar muito estufado, começa a ter refluxo, né? Então, por que isso? Gente, processo natural. Assim como qualquer outra musculatura frágil do nosso corpo, se você tem uma fragilidade, por exemplo, no esôfago, nessa musculatura do esôfago, você pode ter um refluxo também, né? Então, assim, envelhecer não é fácil, né? Envelhecer sem saúde é menos fácil ainda. Então, é um processo que a gente tem que encarar aqui com muita responsabilidade. É encarar o processo do envelhecimento, que é diário, a gente não tem como evitá-lo, a não ser que morra antes por alguma outra causa, né? Mas que se for para fazer, que seja da melhor forma possível. Como que eu quero estar daqui a 20, 30 anos? Você já fez essa pergunta para você? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Tá? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu tenho um trauma, né? Pode-se assim dizer. O meu pai era um cara que ele se cuidava muito. Meu pai, eu botei até uma foto dele aí, né? Mas assim, ontem pelo Dia dos Pais, meu pai sempre foi um cara que sempre se alimentou de uma forma muito bacana. Era um cara que sempre fez atividade física, por exemplo, tá? Sempre muito esguio, muito atlético, e isso era inato. Meu pai não frequentava academia, ele fazia de qualquer forma, todos os dias ele fazia atividade física dele sem ninguém mandar, ele todo dia se alimentava bem sem ninguém mandar, ele não tinha nutricionista, era inato dele. E meu pai morreu aos 63 anos com um aneurisma cerebral, né? E aí, cara, você pra pensar o seguinte, pô, que injustiça é essa, cara? Um cara que sempre se cuidou morrer, né, com 63 anos de idade, no auge, né, de tá desfrutando de um monte de coisa, né? E aí, isso foi uma questão que eu ficava assim, gente, como é que pode uma pessoa dessa morrer? Um cara que era muito light, um cara super bem-humorado, uma pessoa que não se estressava por nada. Como uma pessoa morre assim, né? Bum, estoura um aneurisma na cabeça da pessoa, né? É isso que eu tô falando, a gente não é Deus, né? A gente não tá aqui com essa previsão de até quando vamos viver, né? Não existe injustiça nisso, existe um tempo natural, né, espiritual para qualquer pessoa. Você cumpriu tua missão aqui, tchau, beijo, abraço, né? E às vezes a missão das pessoas acaba sendo uma missão muito dolorosa por causa de um envelhecimento mal feito, de um envelhecimento não cuidado, que a gente hoje tem todas as informações e todas as ferramentas para atravessar esse deserto de uma forma bacana, né? Oi, Vanessinha, que saudade, que aula, que sacode. Você é muito maravilhosa. Obrigada, meu amor. É um sacode mesmo, porque eu tenho que sacudir todo mundo. Eu tô me sacudindo aqui. Vocês acham que eu não tô aqui pensando em mim também? Quando eu falo pra vocês, gente, eu tô falando pra mim também, né? Então, quantas coisas a gente fala, hoje não tem problema não, e tal. Claro que tem. Né? A gente precisa entender que a nossa vida é de nossa responsabilidade. A nossa vida é de nossa inteira responsabilidade. Como a gente vai passar por isso tudo, que é muito importante que a gente comece hoje, né? Eu separei aqui para vocês uma outra desse mesmo livro, tá? Do Pra Vida Toda Vale a Pena Viver, tá? Ela fala muito sobre viver em plenitude, né? O que é viver em plenitude, tá? Então, assim, a gente tem um aumento natural dessa expectativa de vida, graças a Deus, graças à medicina, graças à prevenção, tá? Só que também, por outro lado, existe uma cultura, né, que a gente recebe todos os dias, né, de que sobre a busca da felicidade, né, sobre ser pleno, né? O que é essa plenitude? A plenitude, a Ana Cláudia fala aqui com muita sabedoria, não é só viver momentos felizes. A gente vai ter momentos desafiadores. E aí, na verdade, não vai ser sempre possível, pode acontecer alguma coisa, qualquer coisa pode acontecer que nos tire dessa plenitude, desse estado de felicidade. Acontece, né? Não acontece com a gente, mas acontece com um familiar, acontece com um amigo querido, com um cônjuge, seja o que for. Então, essa busca eterna de felicidade, né,
pode levar a gente a um estado muito cansativo também, né? E aí ela fala aqui que plenitude não significa viver apenas momentos felizes, o que de fato nem é possível. Significa viver intensamente todo o nosso tempo de vida, com seus altos e baixos, conscientes da bênção que é estar aqui e agora, tá? Então, a plenitude que as pessoas buscam como sendo algo de juventude eterna, né? De estar sempre esticada, desse povo que não aceita o seu envelhecimento, né? Ah, não, eu não aceito que eu tô envelhecendo. Gente, aí a pessoa vai lá, faz aquele monte de plástico que a emenda fica pior que o soneto, né? Faz aquelas demonizações faciais horrorosas, né? Se submete a uma fórmula de eterna juventude que não existe, né? A tua célula não vai ter plástica, que se você não fez o que tinha que fazer, a neuroplasticidade, a plasticidade celular, ela só é modulada por alimentação e atividade física. Não tem plástica para isso, não tem tratamento dermatológico para essas células profundas. Não existe isso. É com nutrição que a gente resolve. A gente minimiza. A gente resolve, não, a gente minimiza os problemas, tá? Porque grande parte das vezes, gente, existe as pessoas falam alimentos para evitar o câncer. Gente, você pode minimizar as chances melhorando, diminuindo o ataque dos radicais livres nas células, mas eu não tenho como impedir um câncer. Não tenho como. Eu posso deixar minhas células mais aptas a combatê-lo, mas eu não tenho como evitar que isso aconteça, por exemplo, tá? Então, a gente tem muito essa confusão de plenitude, de que a plenitude é você não ter doença, é você estar sempre feliz, é você não ter desafio nenhum. Não é verdade. A plenitude é você estar ciente, né, de que você está envelhecendo e de que você está fazendo o melhor que você pode nessa vida que você tem agora, né? Então, eu quis muito falar sobre esse assunto com vocês, né? Quis muito trazer esse tema aqui para vocês com esses pontos que a gente vai falar sempre. Eu sempre coloco esses materiais nas minhas redes sociais, eu sempre coloco aqui no meu Instagram sobre todos esses assuntos, sobre prevenções e tudo mais. Mas assim, isso é todo dia, gente. Essa prevenção, ela é todo dia, tá? É passar o creminho, sim, que a dermatologista passou pra você, a vitamina C pra evitar ruga. Tô aqui com filtro do Instagram pra melhorar a cara cansada. Né? Mas a gente precisa entender que é mais que isso. Não é o que a gente aparenta, é o que a gente é de fato. É como a gente se sente quando ninguém tá olhando, né? O envelhecimento, ele é percebido só pela gente, né? Sobre as dores estranhas que nos acometem, sobre os sintomas esquisitos que vão aparecendo, né? Sobre, por exemplo, uma coisa que eu percebia, né, com o envelhecimento. Gente, eu adorava fazer faxina na minha casa. Eu sempre fui uma pessoa que fazia faxina e tal. Hoje eu não consigo fazer uma faxina sem estar entrevada no dia seguinte, por exemplo, né? A gente vai percebendo algumas limitações. A limitação visual, por exemplo, que a gente vai percebendo também. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Se sentir à vontade, né? E tentar não piorar o que já vem, né? Já vem descendo a ladeira com a gente, tá? Então, assim, eu não queria que esse papo fosse um papo assim de ai meu Deus, tô ficando velha, meu Deus. Não, eu não queria que esse papo que a gente teve hoje fosse um papo de baixo astral. Muito pelo contrário, eu quero que ele seja um papo de muita sabedoria e de muita esperança pra gente conseguir passar esses anos. Eu quero estar daqui a 10 anos fazendo uma live com vocês, né? De repente eu tô dentro da casa de vocês, né? Daqui a 10 anos, sei lá, né? Vai que eu me materializo na casa das pessoas, né? Eu quero estar com 60 anos, por exemplo, altamente produtiva, e aos 70 também. Eu tenho uma paciente que eu amo de paixão, ela tem 84 anos, e eu amo. Eu falo que eu sempre tenho que pagar a consulta para ela, porque ela me ensina mais do que eu ensino a ela, né? E outro dia ela falou para mim, Simone, não posso fazer a consulta tal hora, porque essa hora eu tenho aula de francês. Ela tem aula de francês, ela tem aula de inglês, ela
continua se cuidando, ou seja, se cuidando no sentido de se arrumar para ela mesma. Embora ela seja viúva, ela bota batom, ela bota perfume em casa, ela coloca as melhores roupas que ela tem. Ela falou assim, depois eu morro, vai ficar tudo para aí, eu tenho que usar tudo. E ela me ensina muito sobre isso, né? Sobre a louça que é para ser usada agora, porque a gente não sabe se essa louça vai ser usada e deixada de herança para alguém. A roupa que você comprou é para ser usada agora. Envelhecer é a gente fazer, como a doutora Ana Cláudia colocou aqui no livro, é a gente ter essa intensidade com responsabilidade, né? Então, é para usar tua louça sim agora, é para usar roupa nova, é para botar o sapato novo, a maquiagem que comprou, não perder de si essa autoestima, esse autocuidado, continuar fazendo as unhas com 80, 90 anos, eu acho lindo, as vovozinhas toda fazendo unha, fazendo cabelinho, é isso. Envelhecer não quer dizer que você parou você não tem mais expectativa nenhuma. Olá, Espaço Zanama! Espaço Zanama! O Espaço Zanama, gente, é um espaço maravilhoso onde eu atendo lá no centro da cidade. Vocês precisam conhecer, né? É um espaço incrível. Só vou falar que estou bebendo água no meu copo, Espaço Zanama. Estou aguardando minha garrafinha do Espaço Zanama de presente de aniversário, tá? Então, Espaço Zanama, ó, tá aqui no copinho. Semana que vem vai ter que estar com uma garrafinha escrito Espaço Zanama, tá? Eu vou aguardar essa garrafinha para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria muito passar isso para vocês, dividir com vocês também a alegria de estar fazendo aniversário essa semana, né? Quero parabéns sim, porque sou leonina e sou dessas, tá? Então dia 17 de agosto não esqueçam da minha pessoa, tá? Eu acho que a gente tem que... eu particularmente tenho muito mais coisas para agradecer do que para me queixar, né? Embora também tenha tantos outros desafios e passei por desafios muito, muito impactantes na minha vida também. Mas eu acho que se não são esses desafios, a gente não aprende também grandes coisas, né? Então, se a vida for só molezinha, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, não é isso, gente? Que a gente fala sempre, não é esse o mote da história? Realmente a gente precisa ter esse desequilíbrio para aprender a se equilibrar de novo, né? E isso é o envelhecer com qualidade, pensando de uma forma mais adequada. Eu quero ser a vovozinha, já tá aqui o meu eu vou assumir meu compromisso. Eu quero ser a vovozinha que passa batom, que faz cabelo, que faz unha. Não sou a vovozinha que vai dançar, gente, no baile da terceira idade, porque eu não sei dançar. Mas serei a vovozinha que vai estar na academia, entendeu? Eu quero ser essa vovozinha, tá? Eu não vou ser vó porque eu não sou mãe, então não dá pra ser vó, né? Mas eu vou ser aquela velhinha, assim, toda cocotinha, sabe? Cocotinha é uma coisa de velhice, tá vendo, gente? Olha só, entreguei a minha idade agora, nesse momento. Então, sejam os melhores velhinhos que vocês puderem ser, né? Velhinhos com a cabeça boa, velhinhos que tenham sabedoria e que sejam aqueles velhinhos alto astral, sabe? Não aquele velhinho chatinho, não. Quero que vocês sejam uns velhinhos muito bacanas, porque a gente vai conviver, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, tá bom? Semana que vem tem mais live de segunda para uma live de primeira, tá? E eu espero vocês aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo, gente, até semana que vem, tchau!